Muito bem, olá queridos, graça e paz, muito boa tarde. Vamos então à nossa meditação de Bíblia Online desse dia 28 de 1 de 2026. E estamos em Salmos 40, verso 4 e Lucas 18, versos 42 e 43, ok? Diz assim, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Lucas 18 diz, e Jesus lhes disse, vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Hoje nós vamos falar sobre o fator de vida e livramento, salvação, obras de Deus na vida dos servos dele, através de escolhas específicas internas que o indivíduo faz, que Deus o guarda, que Deus o abençoa e que diferenciam entre outras questões. Diz aqui, bem-aventurado, quer dizer, bem desenvolvido, abençoado, próspero, aquilo que Deus dá saída, solução, desenvolvimento, aprovação ao indivíduo, que é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Então, colocar confiança no Senhor é algo primordial. Confiar em Deus. Confiar que de Deus vem a saída. Confiar que de Deus vem a manutenção. Confiar que de Deus é que vem o sustento. E diz, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam à mentira. Por quê? Muitas vezes o indivíduo, quando ele deixa de acreditar que Deus é a sua fonte, ele acaba, para se manter ou para se proteger ou para alcançar algum objetivo, muitas vezes tentado a respeitar soberbos e tentado a ir de encontro ou junto com aqueles que se desviam para a mentira. E são dois fatores que Deus olha muito no ser humano, de que jeito ele põe a confiança na vida, confiança nos projetos, confiança naquilo que faz, confiança naquilo que elabora, que desenvolve. Se ele faz tudo isso, lembrando que Deus o assiste, que Deus é a sua companhia e que Deus é que dá a resposta final, ou se ele, numa circunstância, acaba respeitando. E aqui diz sobre dois tipos de atitudes humanas que Deus abomina no processo da confiança. Né? No processo da vida edificada, o ser humano resolve, vou fazer minha vida, vou construir minha vida, vou começar a realizar tudo que eu preciso. E aí, qual a forma que o indivíduo está fazendo isso? Deus observa. E ele fala sobre aqueles que são soberbos, aqueles que maltratam os outros, menosprezam os outros, aqueles que desprezam os outros, né? Ignoram ou abandonam, ou qualquer tipo de maltrato nesse sentido, os soberbos, e os que vão por meio de mentira. Diz os que se desviam para a mentira, aqueles que escolhem caminhos de mentira para solucionar uma questão, alcançar alguma coisa ou se desenvolver. Dois tipos de personalidades que Deus quebra a confiança, né? Que Deus desfaz aquilo que é a confiança, que Deus não quer nem que os seus filhos confiem, se apeguem e nem que se tornem, né, pessoas que maltratem outros e pessoas que escolhem e aceitam o caminho da mentira. Então, dois tipos de coisa que tira a bem-aventurança do indivíduo é se ele está embranhado a soberba, maltrato, descuido, desprezo ao próximo, ou caminhos mentirosos, vantagens, ganâncias, obsessões, obsessividades de coisas que o indivíduo está com interesse próprio egóico e não está observando a maior importância, às vezes, na vida do próximo. Então, bem-aventurado o homem que, quando chega a uma oportunidade de desprezar alguém, ou de aceitar que outro maltrate outro, ele não aceita. Ou de seguir uma mentira, ou de aceitar a mentira do outro, ele não aceita. Bem-aventurado é esse, quando ele se afasta de quem maltrata outros,
quando ele se afasta de quem escolhe mentira, ele começa a ser bem desenvolvido. Por mínimo que ele se desenvolva, mesmo que ele faça o pouco, a palavra diz, aquele que é fiel no pouco, no muito o Senhor o colocará. Porque quando ele está sendo fiel primeiro às escolhas de Deus, que não quer que a gente escolha um maltrato ao próximo e nem quer que a gente escolha a mentira, Deus o protege. Deus se torna a fonte, Deus se torna o sustento. Aquilo que falta nele, ele não precisa seguir os soberbos nem a mentira. Deus vai prover. Então, bem-aventurado aquele que realmente não respeita soberbo. Então, se existe alguém que Deus assim não dá bola, não liga, não pode fazer o que for, né? Pode chorar, pode orar, pode for, mas se está maltratando alguém e se está seguindo por caminho da mentira, Deus não o abençoa, Deus não põe bem-aventurança nele, porque Deus não aceita soberbo e nem mentira. E aí nós temos um exemplo, Lucas 18 diz aqui, Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. Esse é um exemplo da história de um cego, que ele estava no caminho e ele ouviu de Jesus, ele sabia da profecia, uma promessa a Davi, de que haveria um que traria os milagres de Deus e que daria sequência a todo o ensino da palavra e do reino de Deus. Na descendência de Davi seria isso eterno, né? O poder do efeito de Deus eterno entre as gerações e as nações. Então, ele conhecendo a promessa dada a Davi, ele começou a dizer, filho de Davi, tem misericórdia de mim, começou a clamar alto, e os discípulos, as pessoas que estavam ali, começaram a repreendê-lo, proibir ele de clamar tão alto, né, e de se aproximar de Jesus. Mas ele não ligou, ele continuou clamando alto, até que Jesus mandou chamá-lo e perguntou o que ele queria que fizesse, e ele disse, eu quero ver. Ele estava definido, ele sabia o que ele queria, ele sabia quem ele chamava, ele cria, né? E ele, principalmente no exemplo de hoje do versículo, não respeitava soberbo, não ligava para pessoas que desprezavam o próximo, impedindo o outro de alcançar a sua manutenção. O cego queria alcançar uma manutenção de vista, queria ver. E os soberbos falavam para ele, para, impedindo, atrapalhando. Esse cego entendia do que era a palavra de Deus e foi bem-aventurado que ele não ligou para as atitudes de desprezo, né? E ele não ligou para quem estava mentindo, né? Não comeu do mestre, para de gritar. Disse, não, Deus não vai se incomodar se eu pedir ajuda para ele, ele é misericordioso, Deus é bom. Ele não olhou para mentira, ele não olhou para soberbo, maltrato ao próximo. Ele seguiu na meta que ele tinha com Deus, ele clamou e ele foi curado e ele viu. Então, nossa atitude de não ser enredado, não aceitar pessoas que desprezam outros e nem meios mentirosos, ela é muito refinada e analisada interiormente pelo Espírito Santo de Deus em nossa vida, né? Não só que a gente não utilize dessas ferramentas destrutivas, como não aceite ações destrutivas como essas de pessoas ao nosso redor e na nossa convivência. Porque Deus está nos observando com o Espírito Santo e vendo que tipo de edificação estamos tendo na nossa vida, o que a gente constrói na nossa casa, na nossa família, no nosso lar, nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, o que a gente está agregando de brecha destrutiva ou não. Mas bem-aventurado o homem que rejeita a soberba, rejeita a mentira, rejeita o maltrato humano e, independente se eles prometem coisas boas ou retiram a oportunidade da nossa vida, o importante é que Deus continua sendo a nossa confiança e a nossa provisão e fonte vem do Senhor. Então Deus está olhando muito mais aquilo que é na atitude humana, a consideração do humano com o próximo sem desprezo e o caminho da verdade sem mentira. E isso vai contar no juízo. Por isso que diz,
Eu tive fome, deste-me de comer, eu tive sede, me deste de beber. O trato do respeito não é só obras físicas, né? Você ter dinheiro, comprar muito alimento no mercado e levar no asilo, num lugar que precisa, não. É você realmente considerar o próximo no interior que o Espírito Santo está vendo e não escolher a mentira para tratar dos negócios ou da sua manutenção de vida ou daquilo que você quer fazer. Quando Deus está assistindo você todo dia e vê que você não maltrata o próximo, você não destrata dele e você não escolhe a mentira, fechou. Para Deus você está dentro da liberdade espiritual, de todas as bênçãos espirituais para ser bem-aventurado. Porque você respeita, honra e põe Deus como a sua fonte primária. Você não depende de mentiras. Você não depende de desprezar pessoas. Você não precisa mentir, nem viver da mentira, nem aceitar mentira. E você não precisa aceitar pessoas que desprezam o ser humano. Ok? Essa é uma das honras de ser filho e herdeiro de Deus e representante do céu, representante de Deus, Cristo na terra, corpo de Cristo. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor nos nossos corações. Um forte abraço e até mais.